Boa noite, igreja, a paz do Senhor, amém? Eu quero começar lendo o versículo tema do congresso, né? Apocalipse 19:16. Aí, ler de novo nunca é demais, né? E eu quero agradecer também o Anderson e a Maeli pela confiança, o pastor também e a minha família. Bom, vamos lá. Apocalipse 19:16. No seu manto e na sua coxa está escrito um nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E se nesse congresso estamos falando tanto de reis, eu quero falar um pouco sobre qual era a função do rei no Antigo Testamento. O rei, ele era o líder político e militar do povo. A função dele era governar a nação e administrar a justiça, proteger o povo de inimigos externos, organizar exércitos e conduzir guerras, e ser um exemplo de fidelidade a Deus. Isso no caso do reino de Israel. O rei, ele representa um povo diante das outras nações. Então, era necessário que o rei ele fosse realmente um exemplo de fidelidade em relação à lei. Só que, assim como todos nós, os reis da Bíblia eram humanos. E eles tinham uma natureza pecaminosa. Logo, eles não podiam cumprir esse papel perfeitamente. Então, a gente tem esse problema com os reis. E da mesma forma acontecia com o sumo sacerdote, que também era uma função muito especial na Bíblia. A função do sumo sacerdote era de levar os pedidos do povo ao Senhor, além de levar os sacrifícios pelos pecados do povo ao Senhor. Todo sumo sacerdote no Antigo Testamento também era um humano pecador como qualquer outro. Isso dificultava a expiação dos pecados, porque, assim como eu e você, o sumo sacerdote também pecava. Então, ele sempre precisava levar um novo sacrifício no altar para que os pecados dele e os pecados do povo fossem perdoados. E, diante desse problema, o povo ele se via numa situação em que era necessário constantemente sacrificarem vidas, no caso de animais, para que os pecados deles fossem perdoados. Mas houve um rei, houve um sumo sacerdote que com um sacrifício perdoou todos os nossos pecados, que com duas palavras, está consumado, retirou a condenação que estava sobre eu e você. E esse sumo sacerdote, e esse rei é Jesus, o Rei dos Reis, a quem estamos louvando nessa noite. Nós não precisamos mais de reis humanos e nem de sumos sacerdotes novos, porque um sacrifício daquele que não tinha pecado foi suficiente para perdoar todos os pecados. E você pode me dizer, mas Jesus foi perfeito, como é que eu vou imitar ele? Me diz, você consegue imaginar Jesus carregando a cruz e depois jogando ela no chão e falando, eu cansei de vocês. Se vocês não mudaram agora, vocês não vão mudar nunca. Vocês me rejeitam dia após dia. Vocês destroem a confiança que eu tenho em vocês e continuam a pecar. Nenhum de nós consegue imaginar Jesus fazendo isso. Mas eu e você, quantas vezes nós já fizemos isso? Já tratamos alguém assim? Já nos sentimos assim? Mas Jesus fez isso, porque era necessário que alguém mostrasse o exemplo perfeito, para que eu e você tivéssemos alguém para imitar. E mesmo que nós sejamos imperfeitos, o Rei dos Reis trouxe um exemplo perfeito, para que nós pudéssemos saber o que fazer. E o Rei dos Reis, que foi perfeito, se fez o menor de todos, para que eu e você pudéssemos ser salvos. E se você entendeu o que eu falei, se você entende que o Rei dos Reis, o maior, se fez o menor, para que eu e você pudéssemos ser salvos, se arrependa hoje. Se arrependa hoje dos seus pecados. Até quando, como Isaac e a Maria falaram, até quando nós vamos continuar pecando, continuar caindo nas mesmas coisas? Ei, Jesus, ele não pede de você a perfeição, mas ele pede um coração contrito. E é isso que ele está pedindo a você. E eu quero te convidar a você crente, não crente, você que está servindo no congresso, você que está visitando a gente, ei, esquece tudo.
esquece o seu título, esquece o que você faz. Agora é o momento de você se ajoelhar aos pés do Rei dos Reis. E se você entende que é necessário melhorar, que é necessário pedir perdão, que é necessário buscar algo maior na sua vida, na área para a qual você foi chamado, vem aqui à frente. Ei, não tenha medo, porque o Rei dos Reis, Ele te chamou e Ele está te chamando agora. E Ele não pede perfeição, Ele só pede que você deixe de lado o seu ego, como o João Rafael falou. Ele só pede que você deixe de lado o seu ego. E talvez a sua forma de deixar o ego de lado hoje seja vindo aqui na frente. Ei, não permita que as pressões te impeçam de conhecer o Rei dos Reis. Não permita. E se for para se arrepender, meus irmãos, eu quero ser o primeiro. Eu quero ser o primeiro a entender o quanto eu ainda preciso de Jesus, o quanto eu ainda preciso melhorar. E se você entendeu, vem aqui na frente e se arrependa. Eu quero chamar o pastor aqui para fazer essa oração. E, meu irmão, não deixe nada atrapalhar o seu momento com Deus agora. Não deixe nada atrapalhar. E tudo que há em mim, entrego meu viver. Pode vir. Por amor a ti, meu Rei. Você crente, não crente. Surgindo a ti. Você líder, diácono. Orgulho eu vou trocar. Você novo de igreja, velho de igreja. Que tempo precioso que o Senhor está nos proporcionando. É tempo de voltarmos ao primeiro amor. É tempo de voltarmos ao primeiro amor. Eu entrego Venha correndo. tudo a ti, tudo a ti. Se eu canto essa canção de entrega a ti, Jesus, o que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz. Vou conhecer a ti, teu nome dá louvor, sentir tua alegria, partilhando a tua dor. Você sabe que você precisa vir. Eu entrego Não deixe para amanhã. tudo a ti, tudo a ti. Entregue tudo, 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 tudo. Eu entrego A sua vida, o seu coração, a sua juventude, a ti. os seus talentos. Eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Senhor, como eu me sinto privilegiado, Senhor, de estar testemunhando algo que eu imaginei, que eu pensei que não seria possível neste tempo. O Senhor é um Deus de promessas, é um Deus que levanta, que aviva, que restaura, que faz novas todas as coisas. Que privilégio, Senhor, ver adolescentes com tanta autoridade, intrepidez, ousadia, falando do teu amor,
falando do Senhor. Não vieram aqui pastores, missionários, diáconos, doutores da lei, teólogos, não. Vieram crianças, adolescentes, e isso faz nos lembrar que o Senhor, quando chamou os 12, chamou adolescentes. Oh Senhor, obrigado por esta noite, obrigado por este tempo, Senhor, obrigado por esse rasgar dos céus, obrigado por esse romper, Senhor, obrigado porque o Senhor está levantando sim uma geração diferenciada, poucas proféticas, ministros, o Espírito de ressurreição em vida, o Espírito que está trazendo vida à igreja, a igreja contemporânea, a igreja atual, a igreja do século 21, o Espírito que traz vida a uma igreja caída, decadente, prostituída, o Espírito que traz vida a uma geração que está se perdendo. Oh Espírito Santo de Deus, obrigado por esta noite, Senhor, na autoridade do Espírito Santo, como teu ministro, eu quero liberar sobre esses adolescentes, sobre esses homens, sobre estas mulheres, uma unção nova, Senhor. Eis que vejo um céu aberto, eis que vejo uma corrente sendo quebrada, eis que vejo uma fonte nova surgindo no nome de Jesus. Cura, Senhor, toda a baixa da autoestima, cura, Senhor, toda rejeição, cura todo pecado de estimação, Deus. Liberta, restaura, aviva a tua igreja, Senhor, aviva a tua igreja, aviva a tua igreja, aviva a tua igreja, Senhor. Escreva, Senhor, os nomes no livro da vida. Senhor, nós reconhecemos o teu senhorio, reconhecemos a tua majestade, reconhecemos que tu és rei, reconhecemos que tu és Senhor, que tu és poderoso, que o nosso coração é teu, que a nossa mente lhe pertence, que a nossa vida é tua, Senhor. Tudo que temos, tudo que somos, queremos te doar, queremos te entregar, queremos nos gastar por inteiro, Senhor. Queremos queimar, Senhor. Deus, repreenda toda vergonha, repreenda, Senhor, toda herança hereditária, toda retaliação, toda reivindicação, Senhor, toda sentença de morte que foi decretada sobre essa geração. Nós declaramos vida, nós declaramos vida, nós declaramos vida, declaramos vida, declaramos vida, no nome de Jesus. Entregamos tudo a Ti, Senhor, o nosso coração, a nossa vida, a nossa juventude, o nosso intelecto, a nossa força, entregamos tudo a Ti. Sela os meus irmãos com o Teu Espírito, no nome de Jesus, e eu entrego.